news de agora é exatamente essa que nos avisaram pelo chat aqui, né? Que o Trump assinou a taxação de 50% aqui para o Brasil, no mesmo dia em que Alexandre de Moraes é enquadrado na lei Magnitsky, que primeiramente era enquadrado pessoas assim que tinham problemas com direitos humanos, tal, né? Era violação de direitos humanos, né? E segundo a lei Magnitsky, o Xandão está violando, né? O Trump assina decreto que impõe tarifa de 50% ao Brasil. A medida foi anunciada como resposta a ações do governo brasileiro que, segundo a Casa Branca, representa uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Tão fodido. Vai vir míssil pra cá, cara. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%. A medida oficializa o número indicado pelo republicano na carta enviada ao presidente Lula neste mês. A medida foi anunciada como resposta a ações do governo brasileiro que, segundo a Casa Branca, representam uma ameaça incomum, extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado, a ordem executiva foi motivada por ações que prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, além da política externa dos Estados Unidos e a economia americana. A Casa Branca cita perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, classificando essas ações como graves abusos de direitos humanos e um enfraquecimento do Estado de Direito no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é mencionado no texto como responsável por ameaçar, perseguir e intimidar milhares de seus opositores políticos, proteger aliados corruptos e suprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros do STF. O comunicado diz: quando empresas americanas se recusam a cumprir essas ordens, ele impôs multas substanciais, ordenou a exclusão dessas empresas do mercado de redes sociais no Brasil, ameaçou seus executivos com processos criminais e, em um caso, congelou o ativo de uma empresa americana no Brasil para forçar o cumprimento. Foi do Elon Musk, diz o comunicado, né, da SpaceX. Além disso, a Casa Branca menciona o caso do blogueiro Paulo Figueiredo, residente nos Estados Unidos e alvo de processo criminal no Brasil por declarações feitas em solo americano. Também é citado como exemplo de violação da liberdade de expressão. O presidente Trump está defendendo empresas americanas contra extorsão, protegendo cidadãos, como diria... 04. Sim. Protegendo cidadãos americanos contra perseguição política, salvaguardando a liberdade de expressão americana contra censura e protegendo a economia americana de se sujeitar a decretos arbitrários de um juiz estrangeiro tirânico, afirma a Casa Branca. E aí, Calejão, você sempre falou que ia escalonar muito, né? Que a gente só está no comecinho ali da ponta do iceberg. E esse é uma declaração, um comunicado forte, né? Quando fala que o Brasil representa uma ameaça incomum, extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o que eles consideram estados pária, né? Rogue states, estados não gratos, digamos assim, sei lá como traduzir isso diretamente. Eles estão equiparando o Brasil quase ao que eles entendem ser um rogue state. Cara, por que eu acho que vai seguir escalando? Faz parte de um processo mais amplo de transformação dessa quadra histórica que a gente está, Beze. O Trump é um sujeito que, produto daquela Nova York do século XX ali, acostumado a chantagear, botar pressão, a atropelar, passar por cima. Isso faz parte da estrutura de como ele opera e, em ampla medida, na sociedade internacional, muitas vezes isso dá certo. No caso dele, tá aumentando sensivelmente a arrecadação dos Estados Unidos com tarifa? Tá aumentando o quanto ele achou que isso... Ou talvez ele nem achou nada, talvez ele sabia que não era o caso, mas ele só vendeu uma fumaça mesmo. Está arrecadando o quanto seria necessário para isentar as pessoas do imposto de renda e promover tudo que ele prometeu com base nisso? Não, nem de perto. Está aumentando na ordem, Beze, de dezenas
de bilhões de dólares e ele precisaria de coisas de trilhões para fazer algo dessa monta, entendeu? Então, mas está aumentando, ele é capaz de vender alguma coisa como um sujeito muito hábil e muito agressivo na negociação, que sempre é capaz de garantir o melhor negócio para os Estados Unidos, e essa porra meio que cola. Então, existem vitórias importantes para ele, tá? Nesse sentido. Agora, o que isso, e você vai entender por que eu estou me estendendo um pouco mais e colocando nesse contexto. Porque também existe todo um outro lado que oferece um conjunto de desvantagens para os Estados Unidos. É óbvio que atores importantes como o Brasil vão se mexer no sentido de intensificar o comércio com países do Sudeste Asiático, com China, com África, com União Europeia, com todo mundo que queira negociar com a gente com base no direito internacional, com base no mínimo de decência, Beze, tá? Para explicar. Tá travando um pouco, eu não sei, sua internet está travando um pouco. Tá travando? Que bosta. Tá travando. Bom, então... A última frase que a gente não conseguiu entender, que travou. Não, então é isso. Como o que está acontecendo no Brasil hoje não vai parar por aí, essa tensão com os Estados Unidos, porque essa dinâmica é parte de um processo maior de reestruturação da forma como o poder é aplicado no mundo, a governança global, que a gente vem falando faz 1 ano e meio quase, entendeu? E o Trump não vai parar, o governo brasileiro não tem o que ceder para além de só negociar na seara comercial. Entende o que eu estou te dizendo, não? Sim. O governo brasileiro não vai ceder, Beze, a soberania do país, no sentido de dizer, então tá bom, faça uma lista do que Washington gostaria de ver implementado no Brasil e a gente vai fazer acontecer. Primeiro que não funciona assim. Nem que o governo brasileiro fosse o mais sabujo do mundo, a lá bolsonarismo, muitas vezes não é tão fácil exercer ingerência em outros poderes e tal. Então, assim, não vai parar por aí. Isso aí é só o começo, basicamente. Fernando Pessim me chamou a atenção, assinou o decreto de 50%, mas já soltou há pouco uma lista de exceções de produtos que alivia a pancada. Ibovespa já reverteu para alta o movimento do dia, o dólar já zerou a alta do dia que beirava 1%. Vamos ver quais os produtos aqui que estão fora desse tarifaço dos 50%. Deve ser os que tem mais lobby, né, Beze? Deve ser os que tem mais lobby. Aqui, ó, petróleo, suco de laranja, aviões. Veja produtos que escaparam do tarifaço. A ordem executiva dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, que oficializa as tarifas de 50% aos produtos brasileiros, traz uma lista de exceções às taxas. Suco de laranja, aviões e petróleo aparecem na relação. Mais cedo, nesta quarta-feira, o republicano assinou uma ordem executiva na qual eleva em 40% a tarifa aplicada contra os importadores brasileiros. No dia 2 de abril, isso lobby de gente de lá também, né, Calejão? Que para eles seria inviável não receber os produtos brasileiros, né? Os itens listados não são afetados pela elevação da tarifa de 40%, segundo o documento assinado pelo presidente dos Estados Unidos. Esses são alguns dos principais itens da pauta exportadora do Brasil para os Estados Unidos, os quais vinham sendo colocados entre as preocupações do governo e do setor produtivo em relação ao movimento comercial de Trump. Além dos citados, também foram poupados do tarifaço: celulose, carvão, aço, seus subprodutos, castanha de origem nacional e outros itens também não sofrerão com a alíquota mais elevada. Contudo, desde junho, todo o aço que entra nos Estados Unidos já é tarifado com uma alíquota global de 50%. Logo após o Canadá, o Brasil figura como o segundo maior exportador de aço e ferro aos norte-americanos. Já produtos como café, carne e frutas, que também aparecem com força nas exportações aos Estados Unidos, não aparecem na lista. Tá aí uma atualização do decreto aí da taxação assinada pelo Donald Trump com esses produtos, né, que com certeza interessam aos Estados Unidos, né, que não sejam taxados passando incólume, né, os petróleos, suco de laranja, aviões, carvão e tudo mais. Então, e aí precisa ver quanto é que isso representa da nossa pauta exportadora para eles, entendeu? A exportação para os Estados Unidos, no total da pauta exportadora do Brasil, eu acho que deve estar em 12%, Beze. 12% representa o comércio com os Estados Unidos. Dentro desses 12%, precisa ver o que essa isenção contempla. Porque, pelo que você falou aí, deve ser no mínimo quase metade, sabe? São coisas que têm muito volume
E eu não tenho dúvida que nos próximos dias, outros setores estratégicos que também têm muito lobby e muita capacidade de articulação, de mobilização e tal, vão conseguir sair disso aí. Então, também acho que isso vai acontecer. Vão conseguir isenções ou reduções, o que quer que seja, sabe? Agora, precisa ver no fim do dia como é que esse negócio se acomoda e qual que é o impacto, sobretudo no nosso comércio, na nossa economia e principalmente também na nossa política externa. Né? Que o Brasil quer continuar fornecendo produto primário, exportando óleo cru e importando o refinado, mesma coisa com café e o caralho. Porra, Bezi, sabe? Não é nada contra o agro nesse sentido, ou contra qualquer tipo de produto para exportação. A questão não é essa. Mas a gente precisa ter um país que está orientado para outras coisas também. Não dá só para ser a porra do fazendão do mundo. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas sei, isso tende a escalar, não vai ficar só nisso. Esse é que é o problema. Ele vai usar a OTAN, vai dizer que não pode comercializar com a Rússia, ele vai ter uma série de outras coisas. Eles podem começar a sancionar jornalistas, Bezi. Não me espantaria. Você falou mal dos Estados Unidos, então vocês vão ser enquadrados em algum tipo de coisa. Rolou o taco lá, tá muito mais para agradar o Bananinha aí, para fazer um alarde aí. Porque, cara, olha só, você tira o aço, você tira os aviões, né, que é da Embraer, você tira o suco de laranja, você basicamente 3 coisas só ficaram: café, cana e a carne, ou seja, dá pra gente fazer um churrasco aí, o que foi taxado só. Então, cara, ele tá com medo do Fed, né, porque o Fed hoje teve a reunião, não baixou a taxa de juros, ele sabe que vai gerar inflação se ele fizer toda essa loucura, né, então ele latiu, mas daí ele falou, não, mas na página 2 tá o que eu tô isentando, tá? Aí, pô, nada é nada, não tem nada. Vai ferrar um pouco a Marfrig lá, a JBS, vai ferrar os caras que plantam cana e um pouco aí do café aí, mas também tá estocado, né? Então, muito barulho para nada. Eu fiquei assustado, mas agora já tô falando. Nada. Ô, André, e primeiro prazer falar contigo, irmão. Mano, eu vi projeções que indicavam que o estrago poderia ser, me corrija se eu estiver errado, algo entre 0,7 na mínima e 2,7 na máxima, talvez alcançando até 300 bilhões do PIB. Né? E eu vi algo aí, talvez centenas de milhares, talvez milhões de empregos perdidos. Com base no que você vê aí, e você já avançou aí, né? Que é o típico movimento do Trump always chickens out. O que você acha, mano? Deve ser, então, um estrago menor do que as pessoas esperavam? Qual que é a tua avaliação nesse sentido? Não, vai ser bem menor do que as pessoas esperavam, né? Até porque, se a gente for pegar, o café e a cana, elas têm uma rotatividade de mão de obra daquelas muito sazonais, né? Não tem um cara que trabalha na lavoura de café, que trabalha na lavoura da cana, né? São pessoas de trabalho muito pesado, mas elas são contratadas de maneira muito sazonal, né? Quando precisa cortar cana, quando precisa colher o café, eles vão lá, cortam, depois eles vão para outro canto e tal. Então é uma rotatividade de mão de obra. Então acho que nesse caso não. No caso da carne, já teve os anúncios já de alguns frigoríficos falando que já estava, né, o corte de gado voltado para os Estados Unidos, ou seja, matar o boi para fazer a carne nos Estados Unidos, já estava meio que suspense. Então eles vão continuar, não vão mais matar boi novo, né? Então até porque eu acho que o efeito vai ser muito menor, inflacionário do que muita gente está achando, né? Mas eu acho que dos males foi muito pequeno, porque não vai ter essa devassa toda, não ia ser uma devassa muito grande, ia ser uma devassa muito setorizada em São Paulo e Minas Gerais, principalmente. Mas agora, acho que menos ainda, acho que vai ter impacto, sim, no setor de carne, acho que o setor de carne, sim, é preocupante aí, né, a indústria da carne brasileira pode perder muito emprego, pode perder muita coisa, mas a gente já sabe que o pessoal já viu lá o Seron, né, que é da Fazenda, né, já falou que eles já estavam com planos prontos de anunciar medidas de crédito para manter emprego desses setores, então até o gasto acho que vai ser bem menor. Eu acho que vai ser assim,
prometer uma bomba atômica vai estourar um estalinho aqui na economia brasileira.